E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí ao canal do Michão, novo canal da natação, que nós vamos falar sobre natação, tudo envolvendo esse esporte, muito mais coisa, profissão, vida, uma série de coisas, mas sempre tentando relacionar tudo com a natação. E hoje o nosso tema é o seguinte: professor e treinador. Será que tem diferença? Será que tem muita diferença? Que tem diferença? Tem. Quais são? Quais são as diferenças? Quais são as semelhanças? O que a gente pensa? O que o pessoal enxerga de um ou outro? Né? Então esse é o assunto de hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Basta apertar o dedinho, toca no sininho para você ter as notícias de quando chegarem os vídeos. E outra coisa, comenta aí o que você quer saber sobre natação formativa, sobre natação competitiva, sobre o mercado da natação, sobre a vida de um professor treinador de natação. Dá uma sugestão aí que a gente fala com vocês. Tá começando mais um vídeo do canal do Michão. Então, vamos começar com uma definição. A gente fala, todo mundo vê lá quem trabalha na borda da piscina com natação, às vezes chama de professor, às vezes chama de treinador. Então, eu vou definir o que é para mim. Eu falei isso no outro vídeo, um vídeo sobre transição de aluno para atleta. Professor, quando eu falar em professor aqui, a gente vai pensar em quem trabalha com formação de aluno, então ensina a nadar, ensina os 4 estilos, trabalha com a parte toda lúdica, sem preocupação com competição. Então é o aluno de natação. E quando eu falar treinador, é aquele que já se preocupa com competição. Então tem uma visão um pouco diferente, tem prazos diferentes, esse tipo de coisa, tudo que nós vamos falar aqui. Tá? Então essa é a definição para mim de professor e treinador. Vamos começar então com as diferenças. Então quais as diferenças na minha visão de um professor e de um treinador de natação? Primeira diferença, visão. A primeira diferença é a visão. O treinador ele tem uma visão extremamente técnica da coisa. Então, não basta você simplesmente atravessar a piscina ou se deslocar no meio líquido, porque isso, por definição, já é nadar. Para um treinador, não. Você tem que fazer isso com técnica, com eficiência. Então, a cada braçada que você der, você tem que se deslocar o máximo possível. Você tem que trabalhar com velocidade, você tem que ter resistência. Então, quando se fala em nadar, então eu como professor e treinador, quando eu estou na borda da piscina, chega o cara lá e fala, você sabe nadar? O cara fala, sei. Falo, então pula aí e nada. Aí vem aquele nadão de rio, né? Cabeção alto, tal, não sei o quê. Ele sabe nadar? Sabe. Ele não se afoga, ele se desloca, ele pode atravessar a piscina. Para um treinador isso é nadar? Não. Isso não é nadar. O treinador é nadar com uma boa respiração, com uma boa posição de corpo. Isso é nadar. Então a primeira diferença para mim é essa, é a visão. Tá? Então o professor ele tem uma série de coisas que ele tem que trabalhar e ele não entra tanto nessa parte técnica. Tá? O treinador não, ele entra nessa parte técnica desde o começo. Só que para mim, e isso é uma coisa muito importante, eu acho que o professor tem que ter a visão técnica que o treinador tem. Então, isso para mim é importante. O professor que tem a visão técnica, que acha que o aluno simplesmente se deslocar não é bom, que ele pode ser um pouco melhor, isso facilita muito, é muito bom para o aluno e muito melhor para o treinador que vai pegar esse aluno lá na frente. E por que eu acho que isso é importante? Muitos professores falam o seguinte, eu não sei se esse cara vai ser um campeão. Não, você realmente não sabe, como treinador também não sabe. Ser campeão não basta nada bem. Tem uma série de conjuntos que entram nessa química aí, nessa montagem, nesse Lego aí para montar e chegar a um campeão. Mas um mau professor pode matar um campeão na base. Então, quando o professor tem a visão técnica, pode até ser que ele não seja campeão. Pode ser que ele nem seja nadador, que ele não goste. Mas você, se ele decidir fazer isso, você deu a base. Base é tudo. Agora, se ele um dia quiser ser nadador, tiver potencial, tiver talento para isso, e você como professor lá na base
você não trabalhou tecnicamente bem, aí você matou um campeão. Então pode ser que ele não seja campeão na sua mão, mas com certeza você pode matar um. Terceira diferença são os objetivos. Eu acabei de falar aqui sobre a visão técnica. Os objetivos a mesma coisa. Às vezes não. Na maioria das vezes o professor está preso a um planejamento, o objetivo dele é que a criança passe de nível. Então para passar de nível, ela precisa fazer X coisas ali para passar de nível. Então esse é o objetivo. O treinador também tem objetivo. Qual que é o objetivo? Ela nadar cada vez mais rápido, cada vez melhor, participar das competições, gostar disso, ter assiduidade, coisa que o professor também quer que ela tenha. E a outra diferença, que seria a quarta, são os prazos, né? O treinador trabalha em cima de prazo. Ele trabalha em cima de curto prazo, de médio e de longo prazo. Então, mas os curtos prazos, o que são? São as próximas competições que vão vir. As competições que as crianças vão participar. A médio prazo, talvez seja a competição do final do semestre, do final do ano, daqui 2 anos. E a longo prazo é ele atingir o máximo da sua capacidade competitiva. Em que idade? Ninguém sabe. A gente gostaria que todos trabalhassem para que se atingisse lá na frente com seus 20 anos, 22 anos por aí. Tá? Geralmente o professor trabalha com prazos mais curtos, que é o passar de nível, é aprender alguma coisa, é cumprir o seu planejamento. Então, para mim, são essas 4 diferenças básicas entre professor e treinador. Muito bem, agora eu vou falar das semelhanças. Primeira semelhança, aprimoramento. Tanto o professor quanto o treinador, eles querem aprimorar o seu aluno ou o seu atleta. Eles querem que cada vez esse garoto, essa menina, sejam melhores, seja na parte técnica, seja na parte social, seja na parte de velocidade, na parte competitiva, na resistência, né? Então, essa é a primeira semelhança. Os dois buscam sempre o mesmo aprimoramento. Em níveis diferentes, pode ser, mas todos buscam o seu aprimoramento. A outra coisa é a relação com o aluno. Nós, professores de educação física, não só os professores de natação, nós temos uma relação com os nossos alunos muito estreita. Uma coisa que até está um pouco difícil hoje, que a gente tem que pegar, a gente tem que segurar, né? Eu não consigo, né, ver uma natação, principalmente de iniciação, que você não consiga segurar o aluno, pegar, mostrar como é que faz o braço, esse tipo de coisa. Então nós temos uma aproximação muito grande com os nossos alunos, não só na natação, em todos os esportes. Nas escolas, em qualquer lugar, o professor de educação física é o cara bacana, é o cara que está ali perto, não está distante. Então isso é uma outra semelhança que eu acho. Às vezes eu vejo uma colocação, isso no Brasil está muito em moda agora, vejo uma colocação de um contra o outro, professor contra treinador. Qual que é mais legal, qual que é mais bacana, qual que é mais importante, qual que paga mais, qual que tem mais visibilidade. Eu vejo o seguinte, um é continuação do outro. Então o aluno, ele não vai começar com o treinador, ele vai começar com o professor. E olha, a gente pode estar falando da mesma pessoa, né? Eu tenho uma equipe de treinamento, eu dou treinamento, mas eu também dou aula. E eu acho que para mim, como treinador, dar aula é uma coisa muito importante, né? Me conecta com esse lado professor que o treinador tem que ter também. Então eu vejo que é uma continuidade do outro. Você vai começar com o seu aluno, você vai aprimorar, você vai fazer ele ter uma vivência motora muito grande e de repente pode ser que desponte ali uma vontade de ir para a competição e aí você vai encaminhar o seu aluno para um treinador ou para você mesmo num outro momento do dia ou num outro lugar para que ele faça isso com mais, não é qualidade, mas com mais seriedade, digamos assim. Né? Que ele pegue aquele prazer que ele tem por nadar e aquilo se transforme numa coisa de competição, uma coisa de assiduidade, uma coisa um pouquinho, entre aspas, mais séria. Né? Isso em todos os aspectos. Então é muito importante isso. O treinador é continuidade do que o professor faz, é um trabalho só. Né? A gente tem muito colega, muito amigo que já me mandou atleta e falou assim, olha, pô, você chegou num ponto nesta academia que não dá mais, você já extrapolou, você tem que ir para um outro lugar.
E aí, ó, indico tal lugar, e o cara veio para minha mão. E aí você vê, isso que é muito legal, você vê o trabalho do professor. Você vê como aquilo foi trabalhado, como aquele aluno chegou, como ele faz. Puta, isso facilita o trabalho muito. Você também vê o contrário, né? Você recebe aluno, fala assim, você já nada, onde? Ah, em X lugar. Quando o cara na piscina, você fala, meu, você jogou um ano de dinheiro fora, porque você não sabe nadar. Então, a gente consegue ver muito legal isso. Então, continuidade do trabalho. E a última coisa que eu queria falar. A gente tem um outro mito, e isso extrapola também, não é só na natação, é que todo professor quer ser treinador. Que todo treinador tem sonho de chegar na Olimpíada. Que todo treinador quer ser treinador da categoria sênior, dos adultos. Tá? Isso não é verdade. Graças a Deus que isso não é verdade. Eu conheço excelentes professores que gostam de ser professores. Eu conheço excelentes treinadores que gostam de trabalhar com a base, que gostam de trabalhar com mirim, com 10, 11 anos de idade, com 12, 13. Eu conheço excelentes treinadores que gostam de trabalhar do juvenil, com infantil. Então, a gente tem que respeitar isso. Cada um no seu quadrado. Quando você está onde você gosta de fazer, pô, o seu trabalho sai muito melhor. Né? Então, assim, professor, você nunca pensou em ser treinador? Não pensei. E aí você sai e fala assim, caramba, como é que esse cara nunca pensou em ser treinador? Então esse cara não quer nada da vida? Não. Ele gosta do que ele faz, é ali a praia que ele se sente bem, é ali onde ele rende mais. A gente precisa das pessoas em todas as posições. Se todo mundo quiser ser treinador principal, como é que a gente faz com a base? E quem é que vai ensinar esse atleta de alto nível, se não for o professor? Então, moçada, vamos parar com isso. Né? Você gosta de onde você trabalha? Pô, é aí que você tem que ficar. Tem que ficar pensando, o que os outros vão pensar de mim, etc e tal. Pô, trabalha onde você gosta de trabalhar. Isso é muito legal. E aí, fechando, uma coisa importante que eu vejo muito em academia, já vi muito em academia, já vi muito em clube. O atleta não é seu, é o professor dele. Você vai fazer com que ele seja melhor. E aí quando ele chegar num certo nível, você tem que deixar ele embora. Né? Seja na academia, que você tem que passar de nível, e aí você gostou do seu aluninho, da sua aluninha, ele é meu amorzinho, aí tem que passar de nível, você começa a fazer a cabeça do aluno para não ir, porque aquele professor não é legal, Meu, para com isso. O aluno não é seu. Você vai, você faz o seu trabalho, deixa ele embora. Você é de equipe de base, chega uma hora que ele tem que ir, deixa aí. Tudo bem? A gente tem que ter essa consciência, porque às vezes por egoísmo nosso a gente pode prejudicar o nosso aluno. E a coisa mais importante para nós são os nossos alunos. E é isso aí. O vídeo de hoje foi sobre isso. A gente falou sobre definição de professor e treinador, quais são as diferenças, quais são as semelhanças, falamos sobre visão técnica, falamos o que eu acho que é importante e principalmente da continuidade e de deixar o seu aluno seguir o caminho dele. É isso aí? Gostou? Se inscreve no canal, deixa um comentário, pode ser pelo vídeo, pode ser por coisas que você queira saber sobre a natação, coisas que você quer que eu fale aqui no canal. Escreve aí que eu faço um videozinho pra gente, beleza? Dá uma divulgada aí no canal No Michão. Falou? Até a próxima!